Oi. Oi. Ah, tá. E aí, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Fala, galera, tudo bom com vocês? Vamos dar início ao a nossa live, uma live falando um pouco a respeito do deserto, tá? Então nós vamos começar, vamos falar um pouco sobre o deserto. Você que quiser já vai falando aí, já vai comentando, vai deixando seu comentário para a nossa live. Vocês estão ouvindo bem e estão me vendo bem? Estão ouvindo direito e me vendo direito? Comentem aí para mim, por favor, se o áudio e se o vídeo está bom. Por favor, digam aí para mim como é que está. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui para ver como é que vai ficar. Eu vou esperando o pessoal entrando. Enquanto isso... Júlio, obrigado. Obrigado pelo feedback. Eu espero que esteja um áudio bacana. Você está nos dados, mas está tudo bem. Nós vamos falar um pouco sobre a realidade do deserto hoje. Então vamos lá, galera. Vamos entrando, vamos acessando, para que a gente possa falar um pouco sobre a realidade do deserto. Tá? Então vai acessando. Tem coisa boa aí pra gente, hein? Tem coisa boa. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem um pessoal que está online aí. Então eu vou falando com esse pessoal que está online já. Quem for chegando depois, vai pegando, vai aprendendo. Tá ok? Para quem não sabe, para quem não sabia disso, eu já escrevi alguns e-books, né? Alguns livros, livretos no caso. E um dos livretos que eu já fiz, que eu já escrevi, o nome dele é A Realidade do Deserto. E o que a gente fala, o que eu falo nesse e-book? Eu falo a respeito do deserto ser processo, do deserto a gente entender o que é.
Então, para isso, quero que você vá lá comigo, abre lá a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia em Oséias capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Oséias capítulo 2, e o versículo é o de número 14, tá? E é um texto que eu gosto muito de falar, que está escrito assim, ó. Lá no texto está escrito assim: portanto, tá? Portanto, agora vai. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei ao deserto, e lhes falarei ao coração. Tá? Esse é um texto que está em Oséias, capítulo 2, versículo 14. Tá? Oséias 2, 14. Portanto, eu os atrairei e a levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração. Amém? Amém? O que acontece, pessoal? Quando a gente fala sobre deserto, a gente tem algumas questões muito necessárias a ser falada, a ser estudada, a ser observada, tá bom? Quando a gente fala sobre deserto, a gente tem algumas realidades necessárias da gente entender. Muito nós já ouvimos falar a respeito de que o deserto é a escola do Senhor, que deserto é a faculdade do crente, que deserto, enfim. Se tem uma coisa que a história de Israel, a história do povo de Israel, nós podemos classificar a história do povo de Israel em alguns períodos, em alguns tempos. Exemplo, nós podemos colocar como o período que Deus chama Abraão. É o início da história do povo. Nós podemos falar do período que os Jacó com seus filhos vão para o Egito. É um dos períodos. Nós também falamos a respeito do período em que todo o povo de Israel se multiplicava, em que o faraó que estava lá não conhecia a José, e por isso esse faraó ele veio a escravizar o povo no Egito. Tá? É outra fase. A gente também tem uma fase que a gente conhece, que é a fase do deserto, que é quando o povo sai do Egito e entra no deserto. Sai do Egito e vai para o deserto. Tá? E aí a gente também tem a fase quando o povo está caminhando pelo deserto e saindo do deserto rumo em direção à terra prometida. Se eu hoje fosse abordar alguns pontos, né, dentro do e-book que eu escrevi, do livro que eu escrevi, eu falo muito sobre os dois pontos, tá? Deserto e a terra prometida. Mas eu quero que você entenda o seguinte, presta bem atenção. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui interessante para nós, para a gente trabalhar sobre esse texto, tá? No prisma desse texto aqui, tá? Se você puder abrir comigo aí a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 3, ok? Êxodo, capítulo de número 3. Em Êxodo, capítulo de número 3, vai estar escrito assim, ó. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhes um anjo do Senhor. Presta atenção nisso. Apareceu o anjo do Senhor. Primeiro elemento da visão de Moisés, o anjo do Senhor. Em uma chama de fogo, segundo elemento da visão de Moisés, uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. No meio de uma sarça ardente. Terceiro elemento da visão de Moisés, a sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Tá vendo? É uma visão. Uma visão. Porque a sarça
não se queima. O que mais chama a atenção de Moisés aqui, o que mais chama a atenção de Moisés na visão dele é o seguinte, é que a sarça pega fogo, mas não se consome. Deixa eu arrumar esse negócio aqui, para ficar melhorzinho um pouquinho. Aí, ó. Aí ficou bem melhor. É que a sarça, ela arde, mas não se consome. E isso chama a atenção de Moisés, ao ponto que ele vai ter, na visão, ele vai ter 3 elementos. Ele vê o anjo, ele vê o fogo e ele vê a sarça. Só que o que chama a atenção de Moisés é que ele olha para a sarça, essa sarça está no deserto, mas essa sarça pega fogo e não se queima. E isso chama muita atenção de Moisés. Não o fato do anjo, não o fato dela se queimar, mas o fato dela pegar fogo e não se consumir, dela pegar fogo e não se destruir. Agora preste bem atenção, os 3 elementos da visão de Moisés já vai estar dando para nós meio que uma introdução de nós entendermos o que Deus está falando com Moisés. Deus está falando com Moisés assim, que aquilo ali, de certa forma, é a visão que Moisés está tendo, é a visão que Deus está tendo do povo. Como assim? A sarça que está no deserto representa o povo. Ok? O fogo que queima a sarça é Faraó, oprimindo os israelitas, escravizando os israelitas. E o anjo do Senhor é a presença de Deus. Só que o que chama a atenção na vida de alguém que é a sarça, que mesmo mediante ao fogo, as opressões, as dificuldades, por causa da presença de Deus, a sarça não se consome, a sarça não é destruída. Agora, Deus vai dar a Moisés uma vocação, um chamado, que é, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai arrancar o meu povo do Egito. E aqui que, na verdade, eu quero começar a falar com vocês sobre isso. Deus chama Moisés para arrancar o povo, tirar o povo do Egito. Aqui a gente tem 3 pontos. Presta atenção. Egito, deserto, terra prometida. Pastor, você começou falando sobre a realidade do deserto. Então, o que significa a realidade do deserto? A realidade do deserto nada mais é do que a caminhada que nós temos que fazer entre o Egito para chegar na terra prometida. Todos nós, outrora, vivíamos no Egito. Todos nós, outrora, éramos escravos no Egito. Mas Jesus morreu e nós sabemos que ele morreu para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos entrar, ter acesso à terra prometida. Agora eu quero que você olhe e observe isso que eu estou falando. Egito, mundo. Egito, sistema pecaminoso. Egito, lugar de escravidão. Terra prometida, Canaã, céu, eternidade, salvação em Cristo Jesus. Então, pastor, o que é esse deserto? Deserto é vida cristã. A nossa vida, a vida cristã é um deserto. São preparações de Deus, ensinos de Deus, processos de Deus. É a vida cristã que nós estamos caminhando para chegar na terra prometida. É assim que funciona. É assim que você caminha no deserto. Se você começar a mudar o seu pensamento, se você começar a mudar o seu entendimento, que deserto não é o lugar da sua morte, que deserto não é o lugar do seu desespero, que deserto não é o lugar do seu choro, que deserto é um processo que faz parte da vida cristã para que a gente possa alcançar a terra prometida. Presta atenção, pastor, por que é que você me fala isso e por que é que você fala isso com tanta convicção? Porque eu tenho observado algumas coisas. Presta atenção, você lembra do Cordeiro Pascal? O Cordeiro de Deus? O Cordeiro que tira o pecado? Tá? Jesus é o Cordeiro Pascal. Mas o povo do Egito só saiu do Egito para ir para a Terra Prometida quando o Cordeiro foi morto
e o sangue foi passado nas portas. É o sangue nos umbrais. Como assim? A libertação do povo só foi consumada na noite que o cordeiro foi morto. Na noite que o cordeiro foi morto, que passaram o sangue pelos umbrais, foi nesse momento em que o povo está sendo liberto, livres do Egito. É por isso que a palavra Páscoa, que vem daí, é Pessa, que é passar por cima, porque a morte pulou. Como assim? Porque quando o Cordeiro de Deus foi morto, quando o Cordeiro de Deus morreu por nós, foi quando nós alcançamos a nossa libertação. Foi por causa da morte do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro que nós saímos do Egito. Estamos andando em direção à terra prometida. É por causa da morte do sangue do Cordeiro que nós estamos livres do pecado. É por causa da morte do sangue do Cordeiro que nós saímos do mundo e estamos vivendo uma vida cristã em direção a Canaã, ou melhor, em direção à terra, a Nova Jerusalém, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Foi por causa do sangue do Cordeiro que Israel foi livre. E é por causa do sangue do Cordeiro que eu e você somos livres. Amém? Amém, gente? Deixa algum comentário aí, ó. Teve um pessoal aí que comentou. Olha lá, o Júlio tá pegando, ó. Bora sair do Egito e aprender no deserto. Boa, Julião. Bem-vindo ao deserto. Você anda onde andou Moisés. E eu quero entrar nessa parte. Eu quero falar sobre isso ainda hoje. Então, gente, presta bem atenção nisso. O povo de Deus, ele passou pelo deserto, e o deserto não é provação, o deserto não é tentação, o deserto não é tribulação, o deserto é processo, o deserto é vida cristã. Deserto não é para nossa morte, deserto não é para o nosso choro. Deserto é o período onde Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando, nos modelando para chegar na terra prometida. Amém? Aqui, ó, chegou só camarada forte aí, ó. Pastor Vinícius, amém, é forte. Rodrigo, amanhã nós estamos juntos, viu, Rodrigo? Saudade de você, viu, irmão? Estou atencioso. Isso aí, Rodrigo. Presta bem atenção, gente. Como é que a nossa caminhada, a nossa vida cristã e as nossas responsabilidades com Deus, a nossa vida cristã verdadeiramente se inicia? Quando nós nos colocamos na posição de Deus de passar pelas águas. Quando nós pegamos a responsabilidade e falamos assim, realmente eu quero morrer para o mundo e ressuscitar, ou melhor, nascer de novo para Deus. Quando nós realmente falamos do batismo, realmente mostra que você está tomando responsabilidade como parte do corpo de Cristo. Pastor, por que você está falando isso? Para provar para você que deserto é vida cristã, deserto é vida cristã. O povo de Deus estava sendo oprimido pelo Egito, estava sendo oprimido pelo faraó até eles assumirem a responsabilidade de atravessar o Mar Vermelho, ou seja, até eles passarem pelas águas. Quando eles passaram pelas águas, eles literalmente deixaram um passado para trás. Aquele passado do Egito morreu, aquele faraó morreu, aquela perseguição morreu, e agora, daqui para frente, no deserto, eles vão passar pelas experiências que Deus tem para a vida deles. Agora é diferente. Agora é diferente. Cordeiro, águas. Amém? Amém, gente? Presta bem atenção nisso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá conseguindo ouvir? Tá ok ou não? Falem aí para mim, porque eu preciso saber. Deixa eu mexendo aqui para ajudar aqui, ó. Aí, ó. Amém, gente? Amém? O que acontece? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá? As bênçãos já estão preparadas para nós. As bênçãos já estão preparadas.
Não é uma questão, Deus vai preparar. Quando Deus fala, já é. Diferente da gente que pode falar e prometer, a promessa de Deus já está pronta, já está preparada. Porque Deus é aquele que conhece o fim antes do começo. Deus já viu todas as coisas, Deus já fez, já está estabelecido. Agora presta atenção nisso, presta atenção. Não é uma questão de se as bênçãos vão ser preparadas para mim ou não. É uma questão de se eu estarei preparado para as bênçãos ou não. Pastor, por que você está falando isso? Porque a melhor bênção, a melhor coisa que Deus fez para nós é nos dar acesso à salvação, nos dar acesso ao reino, nos dar acesso ao céu, nos dar salvação em Cristo Jesus. É a melhor, a maior bênção que Deus nos deu. Agora Deus está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos moldando para chegar aonde Ele deseja. As bênçãos já estão prontas. Aquilo que Deus tem para nós já está feito. Agora eu estou pronto para receber? Presta atenção, presta bem atenção, presta muita atenção. Presta muita atenção. Deus tirou o povo do Egito. Deus arrancou o povo do Egito. Mas agora está na hora de Deus arrancar o Egito de dentro do povo. Faz sentido? Faz sentido? Isso aqui é o que John Wesley fala. Conversão é quando o crente sai do mundo. Santificação é quando o mundo sai do coração do crente. É mais ou menos isso aqui que nós estamos vivendo. O povo saiu do Egito. Agora o deserto é o processo no qual Deus vai tirar o Egito de dentro do povo. E que processo difícil. Que processo complicado. Não para Deus, mas para o povo. Por quê? Porque é necessário o povo passar, mas parece que o povo não entende, parece que o povo não assimilou isso. O povo estava lá no deserto, mas o povo queria as coisas do Egito. Eu nunca vi ninguém sentir saudade de cebola, mas o povo sentia saudade de cebola. Vai entender, né, crente? Vai entender. Amém. Aqui, ó. Rodrigo colocou aqui, amém. Pastor Vinícius colocou tá ok. O Júnior colocou áudio ok. O som tá ótimo e a imagem ok. Maravilha. Então isso aí é maravilha. Vamos embora. E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido isso aqui? O deserto é o tempo que Deus tem para penetrar em nós o seu espírito. O deserto é o período, ou é o processo, ou é na vida cristã, onde Deus está fazendo o quê? Colocando em nós um caráter de honra. O deserto é o momento onde Deus está nos fortificando, nos fortalecendo. O deserto é um tempo de aprendizagem com Deus. Se alguém fala mal do deserto, presta bem atenção nisso. Se alguém fala mal do deserto é porque não entende o que é. Nunca se ouviu tanto a voz de Deus como no deserto. Nunca se viu tantos milagres de Deus como no deserto. Nunca se Deus se manifestou de tão forma, de tão gloriosa, quanto no deserto. No deserto acontece várias coisas. Existe uma realidade do deserto que a gente ainda não entendeu e que a gente ainda não aceitou, mas que a gente precisa viver, porque é no deserto onde nós seremos moldados. É no deserto. Vocês estão comigo, né? Crente, vamos? É engraçado, é interessante a gente entender, ou a gente parar para perceber, que no deserto a gente grita onde está Deus. E é no deserto
onde Deus mais se manifesta. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Presta atenção que eu vou falar para você. Ó, no deserto, você anda aonde andou Moisés. No deserto, você vive aonde viveu José. No deserto, você aprende onde aprendeu Jó. No deserto, você vai sentir o que sentiu Elias. Mas qual é o final deles? A experiência que eles tiveram com Deus, o que eles tiveram com Deus é tremendo. Tremendo. A lista por quem passou no deserto é grande. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passa pelo deserto. Deserto não é morte. Deserto não é vale. Vale, na Bíblia, está conectado e ligado à morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vale de ossos secos. Sim, vale sim, está ligado à morte. Agora o deserto não. Deus fala que nós vamos ver as coisas da parte de Deus florescendo como água, como as correntes do Negev, que são correntes que vêm no deserto. Então, a nossa vida cristã, os processos de aprendizagem que Deus tem para nós, não são processos de morte, são processos para frutificar, para fluir. Eu coloco uma frase, coloquei uma frase lá no livro, A Realidade do Deserto, no meu livro lá, coloquei uma frase lá que diz assim, a rota da terra prometida inevitavelmente passa pelo deserto, não tem como. Se você espera receber uma promessa, se você espera alcançar algo, você tem que passar pelo deserto. Você tem que passar pelo deserto. Pastor, o que é o deserto? Ou melhor, deixa eu te falar algumas questões. Por exemplo, primeiro, o deserto não é um lugar de punição. Você não está passando pelo deserto porque Deus está te punindo. Você está passando pelo deserto porque Deus está te treinando. Porque Deus está te moldando. Faz sentido? Faz sentido, gente? Olha lá. Deus forja nosso caráter, né, pastor? É isso. É no deserto que nós somos forjados. Estou com o senhor, pegando tudo. O Rodrigo tá demais. Tá travando aí, pessoal? Tá travando? O Júnior falou que tá travando aí. Dá uma olhada se não é a sua internet aí, Júnior. E no deserto que eu tive um genuíno. Tive um encontro genuíno com Deus, pastor. Foi no deserto que você teve um encontro. Faz sim, faz muito sentido. No deserto, é impressionante, O ministério de Jesus deu início no deserto, mas no deserto ele foi confrontado por Satanás. Mas foi lá no deserto que ele também teve uma vitória impressionante. E é básico, no deserto tem 3 coisas básicas que Jesus nos ensina, que é o quê? Oração, jejum, palavra. Pronto! Nós podemos aprofundar, nós podemos especializar, sim, mas faz o básico, porque o básico é que vai nos levar longe. Tá? Primeira coisa, deserto não é um lugar de punição, é um lugar de treinamento. Tá? A gente observa que Jesus passa pelo deserto antes de começar o seu ministério. Treinamento. Deserto não é um lugar onde Deus nos abandona. Muito pelo contrário. Deserto é um lugar onde temos a presença de Deus diariamente, fortemente, tremendamente. O deserto é um lugar onde nós sentimos a presença de Deus assim, pertinho. Você lembra? Presta atenção, gente, presta atenção nisso aqui. Você lembra que Moisés vai falar com Deus assim, que a Bíblia fala que Moisés via Deus face a face, nesse sentido de ter muita intimidade com Deus. O deserto é um lugar para a gente ter muita intimidade com Deus. Deus não nos abandona no deserto. Deus nos dá a sua presença no deserto. Glória a Deus. Eu estou falando com vocês aqui e estou sentindo Deus falar comigo. Sim, estou pregando para vocês, estou sentindo Deus falando do meu coração. Todo deserto, no final, tem uma honra de Deus para nossas vidas. Terceiro ponto que eu gosto de falar, deserto não é um lugar de derrota. Não. A não ser
que você desobedeça as ordens que Deus te deu de como batalhar, de como guerrear, quais as armas, quais são as suas estratégias, a não ser que seja isso. Lembra? A capa de Acã foi que trouxe a derrota. Quer dizer, o pecado é que nos faz ficar derrotado. Não é o deserto. Não é o deserto. Deserto não é um lugar de derrota. Pelo menos para aqueles que obedecem. Gente, no deserto, o povo de Deus, lá em Números 21, Deus vai nos mostrar que o povo derrotou. É o capítulo de vitórias do deserto. Vai lá, Números 21, capítulos de vitórias no deserto. Ó, o povo de Deus tem vitória contra os cananeus, contra os amorreus e contra o povo de Bazã. Deserto não é lugar de derrota. Pelo menos para aqueles que obedecem. Se você obedece a Deus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar armadura, Deus vai te dar armas, Deus vai te dar formas para que você possa vencer no deserto. Mas para isso eu tenho que obedecer. Volto a dizer para você, faça o básico no deserto. Faça o básico de vida cristã. É no deserto que a gente aprende o básico da vida cristã. Oração, jejum e palavra. Palavra. Ah, você não pegou não, né? Se você não pegou, vou te ensinar algumas coisas aqui. Ó. Vou passar algumas coisas. Eu não sei nem quanto tempo nós estamos aqui, ó, falando aqui. São 3 pilares da fé: oração, jejum e Bíblia. Exato, pastor, é só isso. Não, por que as pessoas não conseguem pegar isso? Esse assim, ó, é o tripé da vida cristã. Jesus nos ensinou isso no deserto e nos mostrou que é com isso que o povo vence no deserto. Olha lá, o Rodrigo já colocou aqui, ó, deserto, treinamento, presença de Deus, em lugar, em vez de colocar não é lugar de derrota, coloca vitórias para quem obedece. Vitórias para quem obedece. Tá? Amém? Vamos lá? Gente, antes de eu continuar aqui, eu vou te pedir um favorzão. Tem uma setinha aqui embaixo. Ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Oh, meu Deus do céu. Ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui. Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Tem uma setinha aqui embaixo. Manda para 3 pessoas aí, por favor. 3 pessoas que precisam ouvir isso aqui. 3 pessoas aí que precisam entender sobre o que é o deserto. Sobre o que é o deserto. Sobre o que é, o que não é. As pessoas entenderem. A gente tá com o pessoal aqui. Manda aí para 3 pessoas aí, antes de eu continuar. Para a gente entrar agora nos... Se a gente entrou no que não é o deserto, vamos entender quais são os processos que Deus faz no deserto. É interessante isso aqui. Esse aqui eu gosto bastante. A primeira coisa que eu gosto de falar aqui. Mas para isso aí, ó, nessa setinha, manda aí, por favor. Manda aí para 3 pessoas. Ajuda o CIB, Seminário Crescer. Ano que vem, agora, nós vamos ter turma de teologia básica e de mentoria bíblica, uma capacitação avançada na Bíblia no CIB. Nós vamos reduzir a quantidade de turmas para que possa a gente ter um foco, um alvo maior. Não vamos atirar para muitos lados, não. Nós vamos reduzir a quantidade de turmas e ter um alvo, um foco maior. Então, ajuda o CIB a crescer, ajuda o CIB a se desenvolver aí. E a gente tem trabalhado, a gente tem investido, vocês estão vendo bonitinho aqui os layouts. Tá? Eu estou transmitindo aqui, fiz um estudo para conseguir transmitir isso aqui. Então vamos lá. O que eu vou falar aqui? O deserto tem os aspectos sobre o processo do que o deserto faz. Processos que passamos no deserto. Primeira coisa, o processo do deserto, ele nos torna humildes. Por quê? Porque o deserto, ele é o aprendizado do quebrantamento. O deserto nos quebranta. O deserto nos torna humilde. E ó, você me perdoa, viu, cristão? Ou crente. Você que está me ouvindo. Deixa eu ser bem claro para você. Um dos maiores perigos na vida cristã chama-se orgulho. Soberba. A Bíblia diz, os provérbios escrito que a soberba, o orgulho, precede a ruína, precede a queda.
Cuidado com soberba, seja humilde. Tenha um coração quebrantado. No deserto, presta atenção, no deserto, na vida cristã, na vida cristã o deserto nos torna humilde. Por quê? Porque no deserto você vai descobrir uma coisa interessante, que a sua fama, que o seu poder, que o seu dinheiro não vale quase nada. Não vale quase nada. Oh, presta atenção, olha para Moisés no deserto. Olha para Moisés no deserto. Ó, entrou gente aqui, ó. Deixa eu dar uma paz aí, ó. Ó, Obreiro Léo entrou aí. Deus abençoe sua vida. Pai do Senhor, Léo, Deus abençoe. Irmã Rosane, Deus abençoe. A paz do Senhor, seja bem-vinda, irmã Rosane. Deus abençoe. Pessoal que está aí acompanhando, Deus abençoe. Presta atenção, o deserto vai nos mostrar que o nosso poder aquisitivo, nossa classe econômica, nossa fama, não vale de nada. Lembra do Moisés? O Moisés era príncipe no Egito. Príncipe no Egito. E mesmo assim foi para o deserto. Foi para o deserto. E não mudou não, mãe. Ele teve que passar, não adianta o status dele de príncipe, ele teve que passar pelo deserto. Muitas vezes, Deus permite com que nós passamos alguns processos no deserto, que é para tirar essa camada de orgulho, essa camada de soberba, que a gente diz que a gente é bom, que a gente tem preparo, que a gente tem cultura, que a gente tem influência, que a gente só tem Deus. E aí, com Deus, a gente tem tudo. O deserto é o aprendizado do quebrantamento. O deserto nos torna humildes. Outro ponto, o deserto nos leva a autoconhecimento. Por quê? Porque eu posso ter chego no deserto com o nariz em pé, posso ter chego no deserto achando que eu sou bambambam, que eu sou bom, que eu sou top, que eu sou... Mas olha só, mas no deserto vai fazer com que Deus, primeiro Deus, vai fazer com que eu reconheça a minha pequenez, para depois ele fazer e mostrar para mim os valores que ele colocou, valores que ele mesmo colocou, implantou em mim. No deserto nós descobrimos realmente quem nós somos. Foi no deserto que Moisés teve que dizer a Deus quem ele era. Ele foi, Estevão pregando, diz que Moisés foi educado em toda a cultura, em toda a ciência do Egito. Ótimo, maravilha. Moisés era poderoso em obras, líder do povo. Ó, tremendo. Moisés era um camarada, ele era top. As divisões da tribo, que a gente chama de estrutura social, Deus usou Moisés para fazer a divisão das tribos. A estrutura jurídica, ou seja, a lei, Deus usou Moisés. A estrutura econômica, ou seja, gerir os recursos de Israel, Deus usou Moisés. A estrutura religiosa, como fazer o tabernáculo, como cultuar ao Senhor, Deus usou Moisés. Se fosse hoje, Moisés era um cara top. Mas foi lá no deserto, que mesmo Deus usando, mostrando esses valores, usando ele, mostrando esses valores, foi lá no deserto que Moisés que teve que dizer a Deus que ele tinha limitações. Olha Êxodo 4:10, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra gente, Êxodo 4:10. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí na tela para vocês. Espera aí. Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Êxodo 4:10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de línguas. Olha isso, olha isso, olha isso. Presta atenção no que eu estou falando com você aqui nesse momento, gente. Lá no deserto, apesar de Moisés ter sido usado por Deus para uma diversidade de coisas, lá no deserto, ou nessa chamada para o deserto, foi que ele teve que reconhecer sua limitação. Nós temos diversos valores, mas nós também temos diversas limitações. E o deserto faz um autoconhecimento importante, ele traz isso importante para nós, reconhecer quem verdadeiramente nós somos.
Foi no deserto, ó, foi no deserto após a derrota de 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, que Elias, debaixo de um zimbro, pediu a morte, que é um sintoma de depressão. Já preguei isso lá na igreja, falando a respeito disso. Elias no deserto mostrou sua fragilidade. Moisés no deserto mostrou sua limitação. O deserto tira máscaras da gente, que muita gente olha para nós, vê como super-homem, como super alguma coisa, mas o deserto faz a gente ter um autoconhecimento de mostrar que nós temos fragilidades, nós temos limitações. O deserto faz isso. Por quê, pastor? Por que a gente tem que passar por isso no deserto? Para você entender que a única dependência sua no deserto é de Deus. A nossa dependência no deserto é de Deus. Eita. Você está aí, crente? Você está aí? Você está aí? A irmã Rosane colocou aqui, ó. É verdade, verdade. O pastor Marcos, pastor Vinícius colocou: ter humildade em saber que não sabemos nada. Ó, pastor, das coisas que mais me chamam a atenção é o seguinte: eu tenho aprendido que quanto mais eu sei, nada eu sei. Na verdade, quanto mais eu estudo, automaticamente eu começo a observar que pouco eu sei. Quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais eu sei que eu menos sei. Isso é muito importante, esse autoconhecimento. Tá? Esse autoconhecimento é muito importante. Outro ponto muito importante aqui da Terra Prometida. Tá? Outro ponto importante da Terra Prometida. A palavra deserto em hebraico é Medbar, que tem vários significados. A palavra Medbar tem vários significados, como terra inabitada, que é o deserto, como boca, a boca, Medbar também, como a palavra conversa, Medbar. Como assim? É no deserto que mais ouvimos Deus. É no deserto em que mais Deus fala conosco. Essa estrutura de linguagem de Medbar, deserto, conversa, boca, nos faz entender que o deserto é um lugar de estar em sintonia, conversação, em constante conversação com Deus. Amém? Todas as vezes que você vê na Bíblia, todas as vezes que você vê na Bíblia deserto, e tiver alguém no deserto, são duas opções. Ou Deus está falando com aquela pessoa no deserto, ou Deus está falando por meio daquela pessoa no deserto. Ou seja, o deserto é um lugar de se ouvir a voz de Deus. Presta bem atenção nisso aqui. Depois de 400 anos de silêncio, Deus em silêncio, que é o chamado período intertestamentário. Depois de 400 anos em que Deus está em silêncio, tá? Que é o fim de Malaquias até o começo de Mateus. Quando a gente volta lá, a gente já começa a ver o seguinte: o início do Novo Testamento vai ser João Batista no deserto. No deserto. A maior do que a voz de solidão do deserto é a voz de Deus. E vocês já leram o Salmo 29? Vocês já leram o Salmo... Gente, você já leu o Salmo 29? Pega aí depois, abre a sua Bíblia, lê o Salmo 29 lembrando, ó, quem está me ouvindo, Salmo não tem capítulo. Salmo é número, porque Salmo é um inário. Salmo é uma harpa judaica, né? Vamos colocar, os hinos e as orações e as poesias. Então não é capítulo, Salmo capítulo 29, é Salmo número 29. Salmo 29, olha lá os versos do Salmo dizendo sobre a voz de Deus. A voz de Deus arranca o cedro do Líbano. A voz de Deus são como o som de muitas águas. A voz de Deus abala o deserto de Cádiz. A voz de Deus, ela pode ser ouvida, e essa voz que abala, essa voz que diz estrutura, que mexe conosco, pode ser ouvida no deserto. Ô glória! Nesse deserto que a gente vive, na vida cristã, é um período que a gente vai entender que Deus está falando conosco. Presta bem atenção nisso aqui. No deserto, muita gente morreu. Amém? Mas no deserto, muita gente nasceu. No deserto, muita gente parou.
Mas no deserto muita gente continuou. No deserto, Deus não levanta uma nova geração. Porque para Deus levantar uma nova geração, a geração que está tendo agora, essa geração fracassou. Então, Deus levanta a próxima geração. Qual que é o segredo aqui? Qual que é o segredo aqui? Eu vou dar um tempo aí para vocês responderem aqui, comentarem aqui. Eu vou responder as perguntas, comentários de vocês aqui. Que vocês mandarem aqui, eu vou responder. Mas antes disso, eu quero falar um negócio com vocês, sim, de forma clássica, correspondente. O que fez o povo não entrar, parte do povo, o povo que na contagem de 21 anos para cima, que é a primeira geração que saiu do Egito, não entrar, é que eles não creram. Mandaram 12 espias. Os 12 espias ficam 40 dias espiando a terra. Num período de 40 dias espiando a terra, eles voltam e falam, não, lá é bom, mas eu acho que não é para nós não. Eles viram a promessa, mas não creram na promessa. Normalmente a gente fala que precisa ver para crer, mas nesse caso eles viram e não creram. A verdade, gente, é que aquela terra já era deles. A terra tinha sido invadida, mas a terra já era deles. Já era deles. Como assim, pastor? Creia que esse deserto tem um final, e o final desse deserto, que é essa vida que nós estamos vivendo, é a terra prometida, é o céu, é a eternidade, é estar com o Pai. Creia, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Graças a Jesus, Jesus já nos comprou, já nos reconciliou, já nos justificou. Ei, agora eu só preciso estar atento, crendo que em breve eu estarei na terra prometida, na terra que mana leite e mel, no céu, na eternidade. Creia, não duvida, crente, não duvida. Fé é certeza, não duvide do que Deus já preparou para nós. Não duvide. Ah, pastor, mas o deserto é difícil. Não me importa. Eu prossigo para o alvo. Ah, pastor, mas lá no Egito tinha dinheiro, no mundo tinha dinheiro. Não me importa. No deserto Deus provê. Ah, pastor, mas lá no Egito tinha roupa. Lá no Egito tinha sandália. Não importa. Aqui no deserto, sua roupa vai crescer e sua sandália também. Deus não vai te deixar desamparado. Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te deixar faltar. Por quê? Porque você está indo ao encontro daquilo que Ele te prometeu. Não abra mão do teu deserto. Não desiste do teu deserto. Essa realidade do deserto é para mim e é para você. Não abre mão dele. Vive o teu deserto. Escreve aí, crente. Vou abrir agora para a gente ter uma conversa. Escreve aí para a gente poder ter uma conversa aqui. Ó. Eu estou acompanhando vocês aqui. Vamos lá. Aqui, o pastor Vinícius colocou... Gente, pode escrever aí sua dúvida, sua sugestão, seu comentário. Escreve aí, vamos trocar uma ideia aqui para a gente finalizar, tá bom? Para a gente finalizar. Olha só, o pastor colocou aqui, é forte, né? É tremendo isso aqui. Precisamos aplicar João 3,30 a todo tempo, minutos e segundos e nos nossos dias. Amém. Profundo. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Somos salvos, conversão. Somos salvos, santificação deserta. Seremos salvos, glorificação Canaã. Você tá demais, Rodrigão. Você tá demais, meu filho. Jesus amado. Você é um camarada à frente. Deus abençoe, mano. Deus abençoe. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí, conversão, santificação, glorificação. É isso mesmo. Você entendeu o aspecto, você aplicou os aspectos e termos da salvação para entender o deserto e a vida cristã. A vida cristã é isso, conversão, santificação, em breve glorificação. É isso mesmo, tá certinho.
Pessoal, manda aí pra gente finalizar, tá? Eu vou falar o seguinte para vocês, agradeço verdadeiramente quem ficou conosco, quem tirou esse tempo. Vamos pedir aí, assim que terminar, manda esse vídeo pro pessoal, manda para alguém que precisa entender, para alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus, para alguém que precisa ouvir esse vídeo para entender um período que essa pessoa está vivendo na sua vida. Vamos ajudar também a crescer o CIB. E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, o que vocês acham? A gente pode fazer essas lives assim, mais lives não só de estudo, live de pregação, de reflexão, mais constantemente ou não, tá? Dependendo do feedback que eu tiver aí, ó, se vocês mandarem o vídeo, o pessoal gostar, tá? A gente faz mais lives aí, tá? Aqui sempre eu vou fazer a maioria dos lives aqui no CIB, justamente para esse canal do CIB expandir, desenvolver. CIB, Seminário de Inteligência Bíblica e Espiritual, tá ok? Nós estamos quase finalizando o ano, com algumas turmas. Em janeiro, em nome de Jesus, se assim o Eterno permitir, vai ter a formatura. Em fevereiro do ano 2021 vai começar, tá? Vai começar novas turmas. Nós vamos ter uma turma nova em fevereiro, que é a turma de mentoria, gente. A turma de mentoria vai ser Jesus amado. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. O pessoal aí parece estar gostando demais desse negócio. Vamos lá. Muito top esse estudo, pastor. Gostaria de ter mais live assim. Nós podemos ter mais lives assim, gente. É bom também vocês conversarem, trocar uma ideia comigo aqui, tá? Não é para fazer, deve fazer. Estamos apoiando. Amém, gente. Amém. Já que vocês apoiam aí, manda, e você que assistiu, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra, manda para alguém que precisa entender sobre o deserto, que precisa entender sobre vida cristã. E quanto mais o Instagram crescer, mais eu vou ter mais engajamento e responsabilidade com eles aqui. Então a gente vai ter mais live. Se tiver mais gente, mais live, tá? Todo ensino neste momento é muito válido. Eu observo que muitos ainda estão limitados e não podem estar indo em templos. É importante sim. Ó que ótima reflexão. Ainda tem gente que não pode ter o acesso, ainda está limitado ainda nessa questão. Então é muito importante. Bacana a sua visão, irmã Rosane. Obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe muito. Fica na paz do Eterno. E em breve aí, ó, nós vamos fazer uma outra live. Para quem quiser ler o e-book, manda no direct do coisa. Fala assim, pastor, eu quero o e-book. Manda no direct do CIB, que aí eu mando o e-book para você. O e-book da Realidade do Deserto, que é o livrinho, eu mando de graça para você aí, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.